Olá pessoal, professor João Paulo aqui. Vamos fazer uma questão da FCC sobre vozes verbais. O enunciado: transpondo-se para a voz passiva, a oração sublinhada em de Itabira trouxe prendas diversas que ora te ofereço, a forma verbal resultante é. Bom, essa questão de transposição de voz é muito comum em questões da FCC e nós temos que saber como fazer essa transposição de voz ativa para a voz passiva. E o que é mais importante? O mais importante é verificarmos qual é o objeto direto da voz ativa, porque ele vai se tornar sujeito paciente da voz passiva. E temos que identificar aqui o verbo da voz ativa para fazer a manutenção do tempo e do modo na voz passiva. É tempo, presente, pretérito, futuro, por exemplo, modo, subjuntivo, indicativo, né? Então temos que prestar atenção nisso também. Existe a possibilidade de nós utilizarmos o sujeito da voz ativa como agente da passiva, mas este termo nem sempre vai ser essencial para que a gente faça as questões. Então vamos ver aqui como proceder neste caso. Temos aqui uma oração adjetiva, que ora te ofereço. Este que é um pronome relativo que retoma o termo prendas diversas. Então, para facilitar a nossa vida, vamos substituí-lo. Colocar aqui, ó, a frase: ora te ofereço prendas. Fazendo a análise aqui, então, nós temos o sujeito elíptico, eu. Temos o verbo oferecer, que é um verbo bitransitivo. Neste contexto aqui, quem oferece, oferece algo, as prendas, a alguém, a ti. A preposição está embutida no pronome oblíquo ato no ti. Fazendo a transposição, então, observando este esquema que nós fizemos, nós sabemos que prendas passa a ser o sujeito. Na hora de fazer a voz passiva, a locução verbal, na verdade, na hora de colocar o verbo na voz passiva, nós temos que saber aqui que nós podemos fazer isso na voz passiva analítica, com uma locução verbal. Geralmente é o ser mais o particípio, pode ser às vezes o estar, o ficar mais o particípio, mas o principal é o ser. Ou nós podemos fazer a voz passiva sintética, em que nós teremos um VTD, verbo transitivo direto, ou um VTDI, verbo transitivo direto e indireto, mais o se funcionando como partícula apassivadora. Aqui, ó, vamos fazer o seguinte: dê uma olhada nas alternativas e veja quais são as possibilidades. Nós temos que eliminar logo de cara a letra D, porque ter mais particípio não forma voz passiva, isso é voz ativa. O que mais que nós podemos eliminar com base nas regras que nós vimos aqui? O verbo ofereço está no presente do indicativo e ele terá que concordar com o novo sujeito, que é prendas, plural. Então, o verbo ser terá que entrar assim, ó, são, para concordar com prendas, estando no presente do indicativo. Logo, você já consegue eliminar a letra A, porque está no singular. Você consegue eliminar a letra C, também está no singular, concordando com a primeira pessoa, sou. E vamos ficar então entre B e E por enquanto. Aí nós temos aqui, ó, que completar a locução de passiva. Transformaremos o ofereço em particípio, concordando em gênero e número com o sujeito. São oferecidas. Na voz passiva, o particípio concorda em gênero e número com o sujeito. Prendas, feminino plural, oferecidas, feminino plural. Por isso, você já marca a letra B, é a resposta. São oferecidas a ti, se você quiser a frase completinha, mas nem é necessário para nós aqui, são oferecidas a ti por mim. Por que não pode ser a letra E, oferece-se? Porque como prendas é o sujeito,
está no plural, caso nós utilizemos a voz passiva sintética, que é aquela com o se partícula passivadora, o verbo tem que concordar com o sujeito. Neste caso, nós teríamos oferecem-se prendas, com o verbo no plural. No caso aqui na letra E, o verbo ficou no singular, então não corresponde à transposição de voz da frase, da oração sublinhada. Resposta letra B de bola. Ficamos por aqui. Até a próxima.